Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Muito boa tarde para você que está em casa. Isso, pessoal. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de autonomia no fim da vida e dos direitos dos pacientes, de arte, teatro e música. Bom, um espetáculo que reúne 30 crianças e jovens que se revezam em 2 elencos que cantam e dançam. Sininha de Paula dirige Achados e Perdidos, que está em cartaz no Teatro Natália Timberg, aqui no Rio de Janeiro. Cláudia Burlá é médica geriatra e doutora em bioética. Ela conversa conosco sobre o respeito à autonomia no fim da vida. A vontade do paciente no fim da vida deve ser respeitada? Um paciente com doença terminal tem o direito de escolha em aceitar ou interromper um tratamento? Essas e outras questões legais vão ser respondidas pela juíza Maria Aglaé. E Vitor Gorgulho, ele é o curador do projeto Mira, que reúne projeções de vídeos na Arte Rio 2019. A mostra acontece a partir da próxima semana na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Você aí de casa está super convidado a participar do programa, é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Tem o WhatsApp também, 021 99903 5329. A gente está esperando a sua mensagem. Isso, já começou o Sem Censura, já pode mandar mensagem. Isso aqui tá colorido hoje, Bruno Barros? Pois é, hoje o programa tá muito legal. Não é? A gente começa com vocês. Nome de quem? Vamos lá? Maju. Oh. Você? Malu. Você? Pedro Câmara. E você? Carol Roberto. Com Muito cacetete na mão, hein? Eu estou ansioso para ver o que você vai fazer com isso aí. Bom, gente, então vamos ver o espetáculo de vocês aqui agora no Sem Censura, tudo bem? Vamos começar. O palco é de vocês. Eu sou um monstro, terei que te obrigar a comer barro para jantar. Você vai aprender o que é que acontece com quem desobedece. Saca só, eu não tenho dó. Fique quieta ou será pior. Que tal se maquiar? Não ouse me tá bem maluca? Não pego nisso não. Vai se curar, meu bem. Seu jeito é uma questão. Só faz climão na casa. Ninguém te aguenta mais. Some daqui, nos deixa em paz. Esse seu jeito de gritar de peito. Ah, fala sério. Você é puro preconceito. Que tal se transformar? Eu ouso te enfrentar. A ideia é essa. Pegou, larga a festa. Depois que tudo aconteceu, não sei o que foi que me deu. Não vai chorar e reclamar que sofreu por quem já morreu. Que tal se maquiar? Eu ouso te não ouço me encarar. A ideia é essa. Pegou, larga essa festa. Pegou, larga a festa. Pra mim já foi, já deu. Gente! Olha, pra vocês já foi, já deu, mas pra gente não. A gente aqui tá só começando, não é? E a gente tá encantado, não é não, pessoal? Com tanto talento dessa garotada. Vamos dizer as idades de vocês agora pro nosso público. Carol? Eu tenho 13 anos. Isso, e o Pedro?
13 também. E você? Tenho 13 também. 16. Ah! Mas vocês são muito talentosos, fazem aula Obrigada. de canto, tem todo tipo de uma preparação, né, de corporal também, de movimento, não é isso? Sim, inclusive quem criou essa coreografia foi o César, nosso coreógrafo do musical, maravilhoso. A gente ama ele. A gente tem toda uma preparação antes de entrar em cena. A gente tem que fazer diversas aulas de canto, aulas de dança, de teatro. Então, Inclusive, a preparação vocal da peça é da Juliana Molan. Maravilhosa. maravilhosa, Ju! Gente, mas eu queria trabalhar nessa peça também, porque vocês são muito gratos a todo mundo que trabalha com vocês, Sim, com certeza. né? Eu estou vendo isso. Por quê? Professor é importante nessas horas? Com certeza. Nós É? somos uma... Quer falar, Pedro? Nós somos uma... A gente é fruto de todo o trabalho, né, dos professores que ajudam tudo. É isso. Nós somos uma grande família. O microfone. Além de serem nossos professores, são nossos melhores amigos no musical, que ajudam a gente ao longo do processo, explicam, e além de explicar, dão bronca, mas são os nossos Faz parte. melhores amigos no musical. E nossa diretora também. Dá bronca, mas faz parte da parte bronca de é toda minha. essa família. E vocês também têm a escola de vocês, o horário escolar, tudo normal, não é isso? Bom, eu sou paulista. Ela vem de São Paulo, acredite se quiser. Ela vem de São Paulo nos finais de semana para fazer o espetáculo. E ensaiava nos finais de semana também para respeitar a escola. Isso aí, esse respeito existe no geral. Isso é uma coisa que eu tenho acostumado, meu trabalho todo sempre foi muito focado na criança, no adolescente, e eu respeito. Caramba, você sempre quis ser atriz, cantora, desde pequenininha? Cara, eu comecei cantando no chuveiro, assim, e eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Eu sou muito grata onde eu cheguei. Eu conheci a Sininha numa audição de musical lá em São Paulo, que eu fiz a minha Gera Domada lá em São Paulo, que depois veio para o Rio. E, assim, no começo eu tinha medo dela, eu vou falar mesmo. Aqui é sem censura, pode falar. Aí eu vou falar, eu tinha medo dela, mas ao longo do processo foi havendo uma conexão entre aluna e diretora. Eu nunca achei que isso fosse possível. E o que você acha mais legal no trabalho dela? Acho que a personalidade da Sininha. Eu acho muito importante, assim. Eu acho que a gente se identifica, sei lá. Tem alguma coisa que tem nela, que tem em mim também, que eu não tô puxando o saco, sério. Ô, Sininha, e o que você aprende com eles? Ah, tudo, né? Tudo. Porque, por exemplo, com a Maju, né, eu aprendi que a gente tem que saber lidar e descobrir que ela, às vezes, tem umas coisas que elas dizem assim, ai, acho que eu não vou acertar, acho que eu não vou fazer, né? Então, a gente aprende com isso. A Malu, a mãe dela me disse que ela era tímida. De tímida ela não tem nada. Ela veio porque ela essencialmente tinha um viés pelo canto, e eu descobri que ela é uma atriz pronta. Olha aí. Ó, isso é muito bom. Pedro é um menino encantador, entendeu? Ele é um menino encantador. Essa peça é um pouco empoderada, porque são 30 no elenco, 15 de cada. Só que são só 2 meninos e 12 meninas. Rapaz. Então, o rapaz ele tem todo um jeitinho de lidar com elas. Ele é bom colega, olha lá. Ele é bom colega. E a Carol, eu vi que era uma menina de personalidade forte. Aí, quando ela foi fazer teste comigo, eu disse assim, quer saber de uma coisa? Vou botar ela para fazer um personagem romântico. Agora, não. Agora, ela está fazendo um personagem forte, como ela é. Mas eu botei ela para fazer a Bianca, da Megera Domada. E ela falou, Bianca, eu sou uma atriz, sou uma comediante, vai fazer uma romântica. Eu falei, o que é desafiante é o que é mais importante para o ator. E aí, antes de vocês saírem, para a gente continuar aqui, aí vocês vão voltar no final, eu pergunto para vocês, o teatro, todo esse espetáculo que vocês fazem, ele ajuda vocês também em outras atividades do dia a dia de vocês? É verdade que realmente ajuda na timidez? Ajuda até na hora de escrever? Vou perguntar para todo mundo aí. Maju? Ajuda muito. Tipo, na escola eu era uma pessoa tão fechada e hoje em dia eu vejo que eu consigo fazer amizade tão rápido graças ao teatro. E isso foi muito bom.
Me ajudou muito na vida pessoal. E você, Malu? Eu também, apesar da Sininha discordar, eu sou bem tímida, apesar de também não demonstrar. E eu faço teatro há muito pouco tempo, mas ajuda demais, sabe? Em trabalho em grupo na escola, que muita gente tem timidez de apresentar e ajuda demais, com certeza. Tô adorando. Pedro? Em relação a mim, também ajuda muito o trabalho de escola, principalmente. E todo mundo fala, nossa, ele é tão descontraído apresentando um livro, é tão diferente, né? E tudo é graças ao teatro. Eu acho que o teatro é necessário na vida de todo mundo. E você, Carol? Ao contrário dos meus colegas, eu nunca fui uma criança tímida. Sempre gente fui percebe. muito extrovertida e atrapalhada. E o teatro é uma parte de mim. Eu não me vejo fazendo outra coisa quando eu crescer. Eu já tentei me enxergar em outras profissões e eu não consigo. O teatro faz parte de mim. A área artística faz parte da minha pessoa. Mas você sabe de todas as dificuldades que tem essa Todas profissão. as dificuldades. E mesmo assim você quer ela demais. Mesmo assim, eu quero continuar, porque eu não me vejo sendo uma médica, uma advogada. Eu me vejo sendo uma atriz. Maravilha. Nossa. Quero dizer também que essas são crianças empreendedoras. Eles se autoproduzem. Esse espetáculo é produzido por eles, com a ajuda da CN Arte, que é a minha empresa, que é da minha escola, e uma ajuda pequena relativa à ajuda que eles fazem um investimento e eles funcionam como empreendedores. Eles são empreendedores. Bom, então, pessoal, a gente aguarda vocês no final do programa para mais um espetáculo, tá bom? Ok? A gente vai continuar falando com a Sininha aqui. A gente não precisa ter medo dela, não é isso, pessoal? Não, de jeito nenhum, né? Já Não é isso? passou o medo. Não, né? Já passou o medo, não é isso? Mais tempo. Ah, várias vezes, muito tempo, né? Então a gente vai continuar aqui e vocês voltam depois, tá bom? Muito carinho para vocês. Foi ótimo começar o programa com vocês. Obrigada. Tá legal? Obrigada. Sininha, que maravilha é essa de poder trabalhar com essa garotada e poder escutar, ou seja, exatamente essa coisa espontânea que você falou. Mais ainda, saber que você está mostrando outros caminhos. Porque quando você fala em empreender, significa que você está possibilitando outras atividades, né? Exatamente, porque a gente vive num país com muitas dificuldades. Eu desde mocinha, sou atriz e sabia das dificuldades. Se eu não tivesse me autoproduzido, né, eu acho que seria pior ainda. Eu me autoproduzi, pude mostrar meu trabalho e pude fazer um crescimento dentro da minha profissão, né? Profissão essa que eu já estou há 33 anos. Eu sou médica formada, como a colega aqui, né? E fiz residência médica, sou intensivista, mas eu gosto de desafio, né? Então, eu fui ser atriz. Fui ser atriz para ser diretora. Então, é muito, muito legal essa garotada. Eles têm uma disponibilidade total, viu, de se colocar à prova. Eles não têm medo. Eu acho que nós fomos uma geração que a gente foi criada muito assim, nas dúvidas e no medo, né? No medo do risco. Eles não têm medo de nada. É assustador, porque a gente vai ter uma nova geração aí muito pronta para tudo, inclusive para os enfrentamentos, entendeu? Eles dizem que tem medo de mim, mas não tem nada. Não tem medo nada. Dizem barbaridades para mim. Eu que tenho que segurar a onda. Sininha, quem estiver assistindo agora o nosso programa e tem alguém em casa, ou que é tímido e que acha que vai poder ajudar, como eles disseram ali, ou alguém que é muito extrovertido como a Carol, e de repente se encontrou e disse assim, como é que eu faço? Como é que eu procuro? Só tem no Rio de Janeiro? Qual é o caminho? Olha, o meu curso, que não é uma escola, digamos assim, é uma escola porque eu ensino. É uma escola porque eu ensino para a vida. Mas o meu curso, ele tem no Rio e tem em São Paulo, né? É ali no downtown, na Barra da Tijuca, e nos Jardins, em São Paulo, ou seja, em 2 lugares de fácil acesso para toda a população da própria cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. Agora, tem outros lugares maravilhosos, entendeu? Tem a Escola do Wolf, também, que é muito boa, tem a CAL, né? Tem a Universidade do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu mestrado de arte cênica. Então, eu acho que tem vários lugares que eu acho que as pessoas devem procurar, porque o teatro ele é agregador. O que é mais importante que eu faço com essa garotada, além de ensiná-los a enfrentar a profissão, é ensiná-los a convivência. Essa coisa muito difícil que o adolescente hoje vive com a cabeça enfiada num celular, né?
E eles aprenderam entre eles, eles fizeram um grupo. É igualzinho, tinha grupo de teatro antigamente, que saía, vamos no Baixo Leblon, vamos não sei aonde. Eles agora se reúnem para comer pizza, para fazer resenha, para assistir seriado, para discutir sobre política, discutir sobre vida. É bem interessante, viu? Olha, eu estou aprendendo muito. Na verdade, então, eles se acharam nesse espetáculo Achados e Perdidos. Exatamente. Não é isso? E olha que esse espetáculo fala de um assunto muito importante, que é como viver sem pai nem mãe. Olha. Todo mundo diz assim, a Sininha faz teatro infantil, mas ela bota a gente para pensar muito. Eu falei, mas é a arte do teatro feito para isso. Sininha de Paula, então vamos convidar o pessoal para assistir a peça que você está em cartaz com o pessoal. É lá na Barra da Tijuca? É agora na Barra da Tijuca, no Teatro Natália Timber, que vem a ser minha comadre, madrinha da minha filha. Eu tenho muito orgulho disso. Às 16 horas, todos os sábados e domingos, para vocês verem essa garotada. São 2 elencos de 15. Um se apresenta no sábado, no domingo eles revezam. Mas eles são todos uma grande companhia de teatro musical para adolescentes e crianças, porque eu tenho crianças de 6 anos em cena. 6, quero dizer. Sininha de Paula, é muito bom ouvir você falando isso. Dá vontade da gente participar, não é não, gente? Dessa escola da Sininha de Paula. A gente vai para o intervalo, mas o Sem Censura volta já com muito mais história para vocês. Estamos de volta com o Sem Censura. Para quem estava com a gente no programa no primeiro bloco, a gente tratou de criança, a gente falou de espetáculo de teatro e agora a gente vai para outra ponta desse ciclo da vida para falar da terceira idade. A gente recebe a Cláudia Burlá e também a Maria Aglaé para falar sobre uma questão que muitas vezes é difícil para a família, não é? Que é como é que você lida com aquele paciente que, a princípio, não é? Você acha que ele não tem mais domínio das decisões. E aí eu vou com você, Cláudia. Tarefa não muito fácil, né? Cátia. Exige um preparo, uma sensibilidade e uma possibilidade de estar com o outro. À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai sofrendo alguns declínios e um deles é a parte cognitiva, é a capacidade da pessoa expressar a sua vontade em tempo real e também de se comunicar com as pessoas em geral. É muito importante que as pessoas que estão junto dela, os familiares e todos os profissionais, principalmente os profissionais da saúde, que vão lidar com esse quesito da doença quando ela se instala, que tenham a percepção do outro. Não é incomum, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa capacidade de tomada de decisões em relação a si próprio fique comprometida por conta de doença. Não é porque a pessoa está mais velha, mas existem doenças que interferem diretamente na capacidade de autonomia. Autonomia é uma palavra que vem do grego, aonde quer dizer o pleno domínio das suas vontades de acordo com as suas normas, ou seja, um princípio lapidar da liberdade de escolhas. Eu só posso saber o que a pessoa pensa se eu conversar com ela e ouvir dela quais seriam as suas vontades. E uma delas é relacionada a situações de fim de vida. Muitas vezes, no processo de adoecimento, que culmina com o final da vida de uma pessoa, com a morte dessa pessoa, existe todo um processo onde alguns tratamentos acabam sendo indicados e sugeridos, que algumas vezes não vão ao encontro da vontade daquela pessoa, se ela pudesse opinar. Então, uma pessoa que tem a sua capacidade de expressar a vontade naquele momento, naquela situação, e ela não puder mais ter um raciocínio lógico para dizer eu quero isso ou eu não quero aquilo, ou compreender toda uma situação, nós precisamos antecipadamente abrir essa conversa sobre situações limítrofes
do fim da vida de uma pessoa. Que aí Ou seja, é o documento, né? O DAV, Diretivas antecipadas da Vontade. Então, a diretiva antecipada de vontade é a manifestação da vontade através de um documento, a princípio escrito, ou pode ser falado também, daquilo que a pessoa quer e o que ela não quer, caso ela tenha a sua autonomia, a sua capacidade de autodeterminação comprometida numa situação de fim de vida, ou seja, frente a uma doença irreversível, onde todos os tratamentos já foram feitos e a situação se mostra não possível de reversão, é possível, sim, hoje, com o Código de Ética Médica, onde se valoriza a autonomia da pessoa, se descontinuar ou não implementar determinados tratamentos de sustentação artificial da vida. E isso pode e deve ser expresso antecipadamente. E como é que faz esse documento? Você tem que ir ao cartório, contratar um advogado? Como é que é? Bom, eu acho importante a gente começar a falar de um tema tão difícil a partir de algumas crianças, né? A vida que começa, a menina com 13 anos que diz, nunca pensei em chegar aonde cheguei, e ela não aproveitou ainda nem um décimo do que ela vai aproveitar, né? E o medo, quando ela fala, né? E o medo segue conosco a vida inteira. E nesse momento em que eu posso expressar os meus desejos sem esse medo, saber o que eu quero para mim, para o meu corpo, enquanto dona das minhas decisões sobre o meu corpo, eu posso expressar de várias formas. Quando eu falo de lei, eu não tenho lei sobre esse assunto específica, sobre eu deixar registradas as minhas vontades para o meu final de vida. A legislação brasileira ela é muito rica em normas para depois da minha morte. Se eu não deixar nada escrito sobre o que eu quero fazer com os meus bens, por exemplo, a lei diz exatamente o que vai acontecer. Agora, com relação ao meu final de vida, eu não tenho essa expectativa legal, normativa. Então, eu sou livre. E a gente falando de liberdade. Aí, aproveitando o teatro, eu amo arte. Todas as minhas aulas de direito, eu uso poesia, teatro, literatura. E eu costumo dizer que nós somos autor, que eu gostaria de continuar autora e protagonista do meu livro da vida. Até o final, até o meu último momento, que eu não sei quando será. Então, no momento em que eu posso dizer o que eu quero, e aqui nesse microfone eu posso falar, eu posso deixar gravado um vídeo no meu celular, eu posso deixar por escrito, eu posso conversar com uma pessoa, uma amiga, um parente, e expressar as minhas vontades. Uma carta de próprio punho. Tudo, tudo. A lei diz assim, o que não está proibido por lei é permitido, né? Então, não há proibição legal de que eu manifeste a minha vontade. O que eu sei é que a lei diz que a dona do meu corpo sou eu. Então, as minhas decisões serão tomadas por mim, mesmo quando eu não tenha voz para falar sobre elas, não é, Cláudia? Mas aí eu posso fazer uma pergunta prática. Por exemplo, eu fico imaginando uma situação em que eu, por exemplo, fique muito doente. E aí eu sou colocada, por exemplo, num CTI. E eu não gostaria, Kat, não gostaria de ficar, por exemplo, com uma sonda ou ficar daquele jeito. Eu, sinceramente, preferia que isso não acontecesse comigo. Isso é uma possibilidade que eu deixe isso registrado por escrito e os meus filhos possam, por exemplo, impedir que isso aconteça comigo? É uma pergunta prática. Existem outras, obviamente. Você acabou de registrar sua vontade. Acabei de dizer aqui para o público inteiro, o Brasil inteiro. E agora, né? Você tem muita gente para fazer cumprir a sua vontade. O importante é que as pessoas respeitem ela e saibam que não tem problema nenhum em cumprir. Você vai deixar claro, em qualquer circunstância ou apenas numa circunstância em que você não tivesse... mais chance. Isso aí a doutora Cláudia pode falar bem, né? Então, muitas vezes, quando já não se tem mais chance, a sua capacidade decisória não está mais plena. Não está, é verdade. Daí a importância de se falar desse delicadíssimo assunto antes de acontecer um evento que possa lhe impedir de expressar a sua vontade. Quando se fala em diretiva antecipada de vontade, Bruno, se fala no testamento vital, que é a manifestação da vontade, é o registro escrito ou falado da manifestação de vontade, com a eleição de 1, 2, 3, 4, 5, não importa o número, procuradores de saúde, ou seja, pessoas que vão lhe representar, a função deles é essa, lhe representar caso você não possa expressar a sua vontade. Eles não vão dar a opinião deles sobre que tipo de tratamento vai ou não ser feito,
mas eles vão assumir o compromisso com você de assumir a sua decisão e eles vão ser os guardiões da sua autonomia. Então, por isso que é interessante se fazer uma diretiva antecipada de vontade, no aqui e agora, porque nós não temos a menor ideia do que pode acontecer daqui a 1 hora com cada um de nós. A doutora Cláudia, né, Bruno, mostrava para a gente nos bastidores um joguinho de cartas que ela tem, não é isso? Que você trouxe para mostrar para a gente. E eu queria que você fizesse a gentileza de mostrar, porque você também faz isso no dia a dia durante um tratamento, não é isso, doutora Cláudia? Alguns anos atrás, esse é um instrumento que aqui no Brasil nós chamamos de cartas na mesa. Isso foi desenvolvido por um grupo americano para facilitar o início de uma conversa difícil no que tange ao fim da vida de uma pessoa. Há aproximadamente 3 anos, um grupo de especialistas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia conheceu esse instrumento e nós trabalhamos numa tradução, que fizemos uma adaptação transcultural. E hoje, com uma certa facilidade, até de uma maneira lúdica, a gente apresenta essas cartas, onde cada uma delas expressa uma determinada vontade. Por exemplo, a Cátia, eu vou mostrar aqui. Enquanto você fala, eu vou mostrando para os nossos Essa de cima aí é o Coringa, né? Tem uma aqui que diz assim, vontade especial. É aquilo que não foi contemplado nas outras 35 cartas, onde eu tenho particularmente um desejo de ouvir uma determinada música no final da minha vida, por exemplo. Isso é um coringa. Seria um desejo muito pessoal. Aí depois tem uma outra aqui que diz assim, quero poder dizer obrigado, eu te amo, me desculpe e adeus. Gente, isso é muito bom. Né? Para algumas pessoas que têm pendências ao longo da vida, algumas vezes é no momento do fim da vida que resoluções de pendências, que alguns perdões, algumas reconciliações acontece. Então, para algumas pessoas, essa carta tem um valor muito grande. Para outras, que não têm pendências, isso perde o seu valor. Não quero me sentir pressionado, é uma outra. Então, tem pessoas que acabam tomando decisões, não daquilo que elas querem, mas aquilo que outra pessoa, o seu marido, algum filho, alguma pessoa, lhe impõe. Então, a pessoa deixa registrado, por favor, não me pressione. Para alguns, isso é importante. Tem uma outra que eu acho que também é uma coisa que acho que mexe com as pessoas. Quero que minhas finanças estejam organizadas. Então, é importante isso. Né? E algumas vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer isso e não aproveita. Então, nesta conversa, isso acaba sendo uma luzinha para a pessoa dar determinados direcionamentos. Quero conversar sobre doação de órgãos, que também é algo que, às vezes, a pessoa entra, né, doutora Maria Aglaia, numa situação também, e não pode mais dizer que gostaria de doar os órgãos. Então, nesse tipo de documento, você pode expressar isso. No momento da minha morte, eu sou doadora de órgãos. A finalidade desse documento não é esta, mas se pode aproveitar o documento para isso. Para doação de órgãos tem, inclusive, lei, né? Você diz lá que, na carteira de identidade que você é doador. Tem legislação específica. O que acontece com relação às cartas e o momento de final de vida é você ter um respeito à sua autonomia de forma absoluta. O que você pensou para si próprio, porque cada um tem sua biografia. E cada um tem nessa biografia, cada um vai construindo até chegar ao seu final da sua forma. Talvez o que seja bom para você não seja bom para mim. Né? Pedir desculpas, às vezes, para mim pode não ter relevância, porque eu passei a minha vida me relacionando de uma forma diferenciada, ou então pode ter uma importância muito grande, porque eu tive um desentendimento com alguma pessoa que eu gostava muito e gostaria de, no final, me manifestar. O mais importante é nós sabermos que cada pessoa vai ter o seu tipo diferenciado, e é isso que nós temos que respeitar. E, aliás, é isso que nós estamos precisando muito hoje no nosso país e no mundo, né? Respeitar as diferenças de vontades, de desejos, de características, porque tudo isso faz essa coisa maravilhosa, né, que é a riqueza de sermos humanos. Daí, também não se ter um modelo, porque o que é importante para mim pode não ser para uma outra pessoa. Eu aprendi na linguagem jurídica que isso é um ato personalíssimo. Os meus desejos e as minhas vontades são absolutamente pessoais. Daí a importância de se fazer esse exercício para poder expressar de uma maneira muito correta, muito honesta,
aquilo que, para mim, é significativo, caso eu tenha uma situação que eu não possa expressar a minha vontade. Agora, e quando, assim, eu fiz o documento, o DAV está lá, e eu digo, por exemplo, como a Cátia, que eu não quero ser entubado. Mas a minha família acha por bem que eu seja entubado e, enfim, ela tem uma certa esperança de que esse tratamento vá fazer com que eu volte à vida, enfim, ter uma vida normal. Como é que fica? O que acontece? Nós temos que ter alguns conceitos aí, né? Eu, por exemplo, eu sou juíza, mas eu não sei em que circunstância a intubação seria boa para mim ou não, né? O que eu sei, como uma pessoa comum, leiga, né, que não conhece medicina, é que, em caso de algum tratamento médico, algum procedimento que não vai agregar saúde a mim, eu não gostaria. Né? Então, por exemplo, num estado vegetativo, se eu chegar a uma situação dessa, eu já deixaria isso colocado de que, olha, não me interessa ser sustentada por aparelhos, ter uma vida artificial. Isso é permitido por lei, né? E eu gosto sempre de dar um exemplo, porque tudo isso tem que ser tratado com simplicidade. Eu não posso querer que uma pessoa escolha, eu quero ou eu não quero hemodiálise, eu quero ou eu não quero ser entubada. Mas eu posso querer que qualquer pessoa, né, uma pessoa que esteja ali no ponto do ônibus, apontando o dedo para o ônibus, que ela me diga assim, você quer ser sustentada artificialmente por algum aparelho, no caso de uma situação de saúde irreversível? Ela vai responder o que ela quer. Né? E eu costumo dizer, até em sala de aula, que se inventassem um aparelho de congelamento, e agora eu já descobri que inventaram, né? De congelamento, e nós seríamos obrigados a congelar o nosso ente querido até que obtivesse a cura? Algumas pessoas acham que sim. Eu, por exemplo, acho que não. Eu acho que eu não posso ser obrigada a tomar medidas extremas para poder preservar o meu ente querido até que se descubra a cura da sua doença. Da mesma forma, toda essa tecnologia que está à nossa disposição, né, da medicina, da biotecnociência, eu sou obrigada a utilizar todos esses recursos a custo de quê? Esses recursos vêm para quê? Para agregar saúde? Para me colocar em pé? Porque hoje nós sabemos que a maior parte das doenças são incuráveis. Nós convivemos com pressão alta, com diabetes, as pessoas têm longa vida. Isso vale a pena. Qual é o custo que eu tenho de um medicamento que me mantém com a pressão normal, que regula o açúcar no meu sangue? É bom isso, e eu gostaria de continuar recebendo. Agora, toda essa tecnologia que está sendo oferecida, ela faz isso por mim? Uma quimioterapia, a Cláudia vai poder me corrigir se eu falar alguma bobagem, uma quimioterapia numa pessoa de 86 anos, ela, em todos os casos, ela vai ser sempre benéfica? Pergunta, resposta. Nenhum tratamento deve impor um curso pior do que a doença pelo seu curso natural. Então, se aquela quimioterapia se mostrar positiva naquele corpo, se for adequada àquela pessoa, ok, não é o quesito idade que vai determinar, e sim a capacidade funcional daquela pessoa, o seu grau de autonomia e a sua perspectiva de resistir aos efeitos desse tratamento para poder voltar a ter uma vida com alguma significância e qualidade, como a Sininha está falando. Agora, Bruno, o que é fundamental, a diretiva antecipada de vontade é para situações de fim de vida. Então, em casos agudos, onde existe uma possibilidade de reversão, o céu é o limite. Vai se fazer todos os procedimentos de terapia intensiva, de sustentação artificial da vida, até dar tempo do corpo reagir, que é um cenário completamente diferente. Infelizmente, existe esse tipo de tecnologia. Quando se fala de diretiva antecipada de vontade, é exclusivamente para situações de fim de vida em pessoas que têm doenças incuráveis e que expressaram a sua vontade de não querer ser mantidas vivas de forma artificial. Eu acho interessante esse debate aqui que a gente está fazendo, porque, geralmente, a gente não pensa sobre esse assunto, né? Queria até perguntar para o Vitor e para a Sininha se vocês pensam sobre morte, se vocês já pensaram em fazer um documento como esse. Olha, não, eu acho que eu estou mais para o time da turma bem jovem, que ainda está... Olha, eu, sinceramente, nunca pensei, não. Nunca pensei, não. Porque eu acho que é isso que ela acabou de dizer, né? A gente enfrenta, às vezes, algumas doenças muito graves, porque, como ela mesmo disse, muitas doenças não têm cura.
Entendeu? O negócio é saber se realmente, por exemplo, submeter uma pessoa de 80 e poucos anos, ou a mais de 80 anos, a uma quimioterapia, a um tratamento mais devastador, que eu diria de uma maneira, não, porque não vamos culpar só a quimio. A quimio, hoje em dia, se tira de letra, muitas das vezes. Mas submeter uma pessoa muito idosa a um tratamento que vai diminuir a qualidade de vida dela e não vai fornecer uma perspectiva de uma qualidade de vida, porque, na realidade, depois dos 80 e muitos, a gente também tem que entender que a gente está caminhando, né, por uma finitude, pelo amor de Deus. Né? Vamos virar planta? Não, pelo amor de Deus. Né? A gente chegou aqui, chegamos com dignidade, sairemos com dignidade. O que eu acho é isso. Agora, as tentativas, eu fiz terapia intensiva e sei, as tentativas que são feitas dentro de uma terapia intensiva para manter vivo um jovem que teve uma coisa que aconteceu, uma intercorrência na vida, e tentar essa melhora, eu acho que a gente tem que tentar de um tudo. Por isso que eu não sei se eu deixaria esse documento, mas sei que meus filhos terão a noção daquilo que eu iria me submeter na vida. Eles já conversaram com você? Aliás, você já conversou com seus filhos Já. Alguma vez sobre isso? Já conversei. Isso é fundamental. Né? Já para eles conversei poderem decidir mesmo. adequadamente. Exatamente. Já conversei e converso. Porque eu vi a minha mãe teve câncer. Eu tive eu sempre me gabava de não ser uma pessoa que não era órfã, nem de pai, nem de mãe. De repente, foi tudo de carreirinha. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu tio, Chico Anísio, foi todo mundo junto. Todas as minhas referências. E, na realidade, todas as tentativas de mantê-los vivos, né, nunca foram radicais, assim, no sentido de, não, vamos deixar entubado, não vamos fazer uma traqueostomia, como você falou. Acho que a traqueostomia, para você, te incomoda mais do que estar entubado. Normalmente, a pessoa está sob sedação, né, mesmo leve. Eu gosto muito de uma expressão que se chama adequação terapêutica. Um tratamento tem que ser adequado para aquela pessoa, naquela circunstância e de acordo com os valores da pessoa. Pode ser o melhor tratamento do mundo, mas que não está de acordo para aquela situação. Agora, doutora, desculpa interrompê-la, Maria Gleia, a sensação que eu tenho, assim, quando eu ouço vocês falarem, é que é até melhor para a gente, como família, que a gente saiba o que aquele ente querido queria. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar sempre com aquela eterna culpa se a gente realmente fez tudo o que devia, se a gente realmente acertou. E como a gente fica naquele plano do não sabe o que fazer, mas não quer perder a pessoa, mas quer ajudá-la, e, ao mesmo tempo, será que eu continuo com isso? Então, eu acho, sinceramente, que se houver uma decisão antecipada, eu acho que é algo que é bom para todo mundo, né? Concordo plenamente. Doutor? Não, é importante nós ressaltarmos também que hoje o Poder Judiciário já trabalha com essas questões de uma outra forma, né? Nós sempre ouvimos falar daqueles pedidos judiciais para obrigar uma pessoa de determinada religião a ter a transfusão de sangue quando a pessoa não deseja, né? Hoje, o Poder Judiciário já determinou algumas vezes a obrigatoriedade dessa transfusão, e hoje nós temos muitas decisões que não obrigam, respeita a religião das pessoas. Então, nós temos que observar o seguinte, a liberdade de escolhas de cada um. Nós não estamos dizendo que uma pessoa pode abreviar a vida da outra. Não se trata disso. Até porque isso seria eutanásia e é crime no Brasil. Isso não é permitido no Brasil, é crime. Mas nós temos aqui uma questão séria que está prevista numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Qual é o número, Cláudia? A 1805? 1805, em que você pode limitar e também suspender tratamentos, procedimentos inúteis. Eu não posso, se vem um filho de alguém e diz assim, não, entuba o papai tem que viver, isso tem que ser avaliado. O que aquilo vai trazer de bom para aquela pessoa? Então, nós vamos avaliar o quê? A qualidade de vida. Porque é um prognóstico, né? A morte não é adivinhação, é um prognóstico. Você tenta um protocolo A, ele não tem uma resposta adequada, o B, e você vê que não há possibilidade de reverter aquele quadro. Então, não é um achismo. Existe todo um caminhar para chegar ali. E isso é importante a gente deixar claro, que cada pessoa tem autonomia. Isso tem decisões judiciais deixando muito claro isso, como está na lei. Nós temos autonomia sobre o nosso corpo para receber
ou recusar tratamentos mediante consentimento informado. Então, eu sou informada do que aquilo me ajuda e eu posso recusar também. Bom, doutora Maria Gléia, doutora Cláudia, a gente vai voltar com esse assunto, porque provavelmente tem gente em casa já, não é? Querendo fazer perguntas para vocês. Antes, eu queria dar uma notícia, que hoje tem estreia aqui na TV Brasil da segunda temporada de Faróis do Brasil. E nessa temporada nós vamos ver os faróis da Bahia. É hoje às 10 da noite. E agora a gente vê um trechinho. Tá um programa super bonito. Essa imagem você já conhece, mas você sabia que o icônico Farol da Barra de Salvador, na verdade se chama Farol de Santo Antônio e que ele foi o primeiro farol construído nas Américas? A gente veio até aqui para te mostrar que esse farol não é só um ponto turístico, mas ele foi testemunha da construção do Brasil. E até hoje ele ilumina os navegantes da Baía de Todos os Santos. Eita, Brasil bonito da gente ver, não é não? Que coisa que dá no coração da gente de orgulho. Pessoal, o Sem Censura vai para o intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje e agora vamos a Bruno Barros. Olha aí, Cátia Navarro, chegou aquela hora que a gente gosta de saber o que você em casa está achando do programa de hoje. Vamos ver as mensagens? Primeira mensagem, pode rodar. É o Marcos Faria, do Rio de Janeiro. O programa está ótimo. Cátia Navarro e Bruno Barros são muito simpáticos e competentes. Parabéns, abração. Isso é que a gente manda o pessoal lá de cima pôr para aumentar nossa simpatia e tal. Valeu. Agora uma mensagem do Gilson Ferreira, de Guarulhos, São Paulo. Eu assisto esse programa desde quando eu era criança. Cada vez que eu assisto, me surpreendo e gosto mais. Tem mais uma mensagem? Tem mais uma mensagem, pode rodar, do Elias Amorim, Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro, programa, como sempre, esclarecedor. A gente está gostando demais desse assunto, mas o assunto vai continuar. Tem mais uma mensagem? Acho que não, essa é a última. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais interatividade, mas agora parece que a gente... Olha, ô Garritano, o que você está fazendo aqui no Sem Censura? O estádio não é às 9 da noite, cara? Pois é, Bruno, é um prazer estar participando do Sem Censura a partir de hoje, com os destaques do esporte, né? Estamos aqui na redação preparando o estádio, que vai às 9 da noite. Boa noite, Bruno, mais uma vez. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos que participam e acompanham o programa Sem Censura. A gente está preparando um super programa, 9 da noite. A gente espera vocês. E hoje vamos falar no estádio sobre a seleção brasileira feminina de basquete. Seleção que foi ouro no Pan-Americano de Lima, voltou ao Rio de Janeiro, já está treinando. A repórter Marília Rigoni acompanhou o treino da seleção e a meta agora da seleção é conseguir uma vaga para a Olimpíada de Tóquio. Para isso tem a Copa América, tem o pré-olímpico e as meninas, depois do ouro no Pan, estão pensando já em Tóquio. Tem também o Mundial de Basquete, esse masculino, né? Brasil eliminado, os Estados Unidos, a grande decepção, também foram eliminados. E amanhã tem a semifinal entre Argentina e França, Austrália e Espanha, Mundial de Basquete que acontece lá na China, também com uma reportagem do Igor Santos. E claro, Copa do Brasil, o Atlético Paranaense venceu a primeira partida contra o Internacional por 1-0, jogando lá na Arena da Baixada, em Curitiba. E agora, grande decisão, na próxima quarta-feira, lá no estádio Beira-Rio, o estádio do Internacional. Olha a situação, Bruno. O Atlético venceu por 1-0, o Internacional agora, para levar esse título, precisa vencer o Atlético por uma diferença de, no mínimo, 2 gols. Se o Atlético vencer se o Internacional vencer por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. É uma vantagem importante para o Atlético, dá uma tranquilidade para a equipe de Curitiba.
a Copa do Brasil, né, a cada ano atrai mais interesse do torcedor e dos clubes, por 3 motivos. Primeiro, porque é um título, é festa da torcida. Tem também a questão da premiação. São 52 milhões de reais para o primeiro colocado. Essas 2 equipes que já estão na final já ganharam 12 milhões de reais. O campeão ganha mais 52 milhões de reais e tem também a vaga garantida para a Libertadores da América. Então a gente pode dizer que a decisão está aberta, não tem favorito. Próxima quarta-feira, Atlético Paranaense e Inter. Vamos falar hoje no programa com o comentarista Valdir Luiz, da TV Brasil e também da Rádio Nacional. Bruno, você já pensou em algum dia o que fazer com 52 milhões de reais, que é o prêmio da Copa do Brasil? Rapaz, enquanto você estava falando disso, eu só conseguia pensar nisso. 52 milhões. É tanto dinheiro que eu não tenho nem ideia do que eu faria. Assim, você já pensou? Olha, Bruno, é uma situação que a gente... eu não sei nem o que os clubes fariam com esse dinheiro, né? Hoje, por exemplo, foi feita uma pesquisa e tem torcedor que compraria jogadores, por exemplo, o Gabigol, é o centroavante do Flamengo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um jogador que está emprestado ao Flamengo. Então tem torcedor na rede social que está dizendo que com esses 52 milhões compraria o Gabigol para o Flamengo. Eu não sei o que eu faria, não. Talvez eu investisse, né? Para a gente ter um futuro mais tranquilo, né? Maravilha. Obrigado, Garritano. Hoje a gente sabe o que você vai fazer. Às 9 da noite tem estádio e você aí continua participando do Sem Censura pelas redes sociais, porque daqui a pouco tem o bloco do Facebook. Cátia Navarro. Bom, gente, depois dessa, né, eu vou perguntar para você, Vitor Gorgulho, já pensou o Projeto Mira com todo esse dinheiro que o Garritano falou aqui? Nossa, não é não? Não, seria um sonho. No momento em que a arte está cada vez, como a Sininha também falou, no campo do teatro, né, atravessando por, enfim, questões inúmeras de dificuldade em termos de incentivo e tudo mais. E, nesse sentido, a feira, a Arte Rio, ela é um evento que está caminhando já para fazer 10 anos, no ano que vem. E eu acho que ela é uma oportunidade muito interessante, ela funciona como uma espécie de incentivo e também de democratização, acesso ao universo das artes visuais, para também, muitas vezes, para as pessoas que não são necessariamente desse campo, mas sim que têm um interesse, uma curiosidade. A feira ela acaba se apresentando como uma ferramenta de acesso e de conhecimento para muita gente que, enfim, se interessa, mas acha sempre o universo das artes visuais um pouco mais distante ou etéreo, não sei, algo mais... E não é. E é muito legal, porque, além da feira ser esse momento de comercialização das obras de arte, a Arte Rio, desde o início, ela mantém diversos programas paralelos que acontecem ao longo da semana da feira, que são os programas que têm curadorias especiais, em que, enfim, diferentes curadores brasileiros, estrangeiros, são convidados a pensarem esses programas. Tem o Palavra, que é voltado para poesia, performance. Há um programa de conversas, que também é muito interessante para, enfim, para debater temas relacionados à arte contemporânea e de uma maneira também acessível a todos os públicos. E tem o Mira, que foi o programa que eu tive o prazer de ser convidado, que é um programa de projeção de filmes de arte, que acontece à noite, assim que a feira anoitece. Na área externa da feira tem um super telão e acontecem essas projeções também de filmes de artistas brasileiros, estrangeiros, mais jovens, mais velhos. Uma diversidade boa nessa lista de artistas participantes. E tem interatividade também? Tem também. Esses programas que eu falei, eles acontecem numa espécie numa toada, assim. Acho que, se eu não me engano, às 16h começa o programa das conversas. E o Mira, ele acontece ao redor de 19h. E à noite, na feira, sempre termina com Palavra, que é um programa mais de poesia, enfim. Em que também a feira já ganha um ar mais social, descontraído. Você pode estar ali com amigos, com a sua família, não sei. E aproveitar todos esses programas que a feira oferece.
E nesse ponto, então, a gente que conversou nesse programa aqui, não é? Tanto sobre as decisões, as escolhas, sobre a importância da arte. Quer dizer, é uma feira viva, onde você tem contato com a arte, você tem a interatividade e mais. Tem também o empreendedorismo, que Sininha de Paula falava no início do programa. Porque aí são pessoas que estão realizando suas produções, não é isso, Exato. Vitor? Exato. Eu acho que a feira hoje ela se coloca não só como um ambiente, como eu falei, de comercialização, né? Não só como enfim, uma espécie de... Ela não é um shopping center, né? Não são lojas que estão ali. São galerias, são que, enfim, do Rio de Janeiro, de fora, do Brasil todo, que mostrando a produção de artistas que trabalham o ano todo, às vezes, para estarem ali exibindo o seu trabalho. E também casando essa parte mais, diríamos, do empreendedorismo, mais business, diríamos assim, com esses programas mais voltados para, enfim, para a curadoria, para o pensamento, para o debate de ideias. Vitor Gorgulho, então vamos convidar as pessoas, dar o endereço, dar o site, se elas podem tirar alguma dúvida, como é que elas podem chegar até vocês? Então, a feira acontece na semana que vem, aqui no Rio, na Marina da Glória, de quinta a domingo. Os ingressos estão à venda. No site arterio.com, não só a possibilidade de comprar ingressos para a feira, como existem todas as programações completas do Mira, do Palavra, de todos esses programas. E também existe uma plataforma, dentro do site, há uma plataforma voltada para exibição de obras de arte das galerias participantes no evento. Uma espécie de preview, enfim. E lá tem tudo completo, arterio.com. Ok. Vitor Gorgulho, obrigada pela sua participação. Gente, obrigada pela participação de todo mundo. O programa está encerrando na TV, não é isso, Bruno Barros? Mas a gente continua, mais um pouquinho. A gente continua na internet, tem mais uns 10 minutinhos ainda de papo no Facebook. Continua participando com a hashtag Sem Censura, mas na TV a gente volta amanhã. Até amanhã. Isso. Para quem está em casa, fica aqui... Ai, meu Deus, qual é a câmera? Essa? Para quem está em casa, fica aqui o nosso... Ah, não, é aquela. Gente, desculpe, olha como eu estou perdida. Achados e perdidos, hein, Sininha? Eu vou trabalhar com você. Gente, vamos encerrar o nosso programa, então, com a garotada, que é a melhor coisa que a gente faz, não é não? Amanhã a gente está de volta. Eu sou terrível. É bom parar. Parar com o quê? De desse jeito. Que jeito? Me provocar. Você não sabe. O que eu não sei? De onde eu venho. O que eu sou. E o que tenho. Então me mostra. Eu sou terrível. Vou lhe dizer. Que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo. Tenho medo nem do perigo. Minha galera é máquina quente. Eu sou terrível. E é bom parar. Porque agora vou decolar. Não é preciso nenhum balão. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vou lhe contar. Não vai ser mole me acompanhar. É só aqui andar do meu lado. E que eu ando mesmo apressado. Minha galera é máquina quente. Eu sou terrível. E é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível. Vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo. Não tenho medo nem do perigo. Minha galera é máquina. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Olha, Carol e Malu, não é isso? Sim. Eu fiquei com medo, hein? Vocês falaram tanto da Sininha, olha, mas eu aí foi impactante. A gente aprende com ela. Ah! Umas inspiraçõezinhas, como
na peça. Nossos personagens são os mais fortes, vamos se dizer assim. A gente pega um pouco de inspiração com a nossa diretora, que ela chega na sala de ensaio e fala assim, gente... Aí a gente já... Opa. Só no gente você já sabe. Eu, pelo menos, absorvo um pouco dela pra minha personagem. Falou gente, você já entendeu? Eu já entendi. Eu falei, vou pegar, vou aderir. Não, e é interessante porque pra gente que tá aqui só assistindo, parece tão fácil. Mas para vocês deve ser bem complicado, porque tem que ter todo um movimento de respiração para cantar afinado e fazer toda a coreografia que fizeram aqui. E mais ainda, ter a interpretação, não é isso, pessoal? A face, ou seja, transmitir aquilo que vocês estão passando. Não é fácil, não é isso? Com certeza. Fora o nervosismo que a gente tem, porque a gente está muito nervoso aqui, mas faz parte. A gente ama fazer isso. Maju também sente a mesma coisa? Um pouquinho. Assim, às vezes é porque a minha personagem é uma personagem muito difícil. Assim, me deu um desafio, que ela é maluquinha. Ela vive em outro mundo e aí, tipo, antes de começar a peça, tem que estar focada, concentrada, para entrar no personagem, pensar em todos os subtextos. É punk. É punk. Tem toda uma preparação antes de... Todos os personagens, todos têm um certo desafio. E o Pedro, qual é a preparação do seu personagem? Não, pra mim é fundamental a gente se concentrar antes da peça. Porque essa peça, vocês concordam comigo, que é uma peça muito difícil, é muito diferente das que a gente fez, como, por exemplo, a Megera Domada. Microfone. Como, por exemplo, a Megera, que era uma escola que a gente fazia. Foi a obra de William Shakespeare. Foi uma adaptação para a realidade do adolescente. Então, era uma escola, todo mundo podia entrar animado, não precisava de tanta concentração, precisava se concentrar, mas não precisava de tanta concentração. Mas essa peça que a gente faz precisa de concentração. Olha aí, vai abrir uma mensagem aí na tela, eu quero que a Maju leia. Maju, por favor, lê essa mensagem. Boa tarde, pessoal. Que lindo ver esses jovens com tanto talento. Por isso que eu acredito no ser humano. Só precisam de oportunidades. Parabéns. Como sempre, um programa sensacional, trazendo um debate sobre um assunto delicado e muito pertinente. Parabéns, beijos. Olha aí, beijo, Carlos de Campo Grande, aqui no Rio. Gostou, né? Elogio é sempre bom. Queria perguntar para vocês, a gente, né, sempre tem uma referência profissional, assim. Que ator ou que atriz vocês têm como top, assim? Vocês querem chegar lá, no nível deles? Difícil. Perguntinha difícil, hein? Só um. Nossa, ele deixou vocês, numa encruzilhada. Não vale falar Sininha de Pau. Esse nome vocês não podem vocês falar. não vão falar, não. Tem muita gente que vocês se inspiram, pelo amor de Deus. Já até falamos sobre isso. Quem que vocês, assim, quando falam, ou quando o Bruno falou, quem que vem à cabeça? Assim, o meu não é um ator e atriz, porque eu tenho muitos artistas que me inspiram, mas o artista que mais me inspira em questão de tudo, de história, de música, porque eu gosto muito de música, de teatro e de dança. Um artista que me inspira muito é um artista americano, que é o Michael Jackson. Ele me inspira muito, minha primeira inspiração. Se me perguntarem, eu sempre vou falar ele. E uma cantora, artista brasileira, que eu acho que me inspira muito, é a Isa. Olha. Que linda. Me inspira muito. E, assim, ator e atriz, tem vários. Tem Bruna Marquezine, muitos, assim, muitos me inspiram, assim. E difícil escolher. E os outros três? Pedro. Eu acho que o Matheus Solano. Rapaz. Eu acho ele bem galanzão, talentoso. né? E você, Maju? Ai, tanta gente, né, que a gente passa na nossa cabeça. Cada personagem, a gente se inspira em alguém diferente. Mas eu quero chegar lá na Fernanda Montenegro, assim. Pensou pequeno. Olha, eu não tenho a menor ideia, de verdade. Acho que é o que a Maju falou aqui. Cada personagem, a gente se inspira um pouco em cada pessoa, cada personalidade. Mas eu gosto muito da Bruna Marquezine. Gosto demais dela. Fico muito orgulhosa, porque a Bruna Marquezine começou comigo, né? Ah, é? Então, por isso, olha né? só, viu? Vocês estão na escola certa. Eu esqueci de falar, como a Sininha falou que como eu puxo mais pro lado cômico, assim, independente de qualquer personagem que eu faça, eu sempre tento trazer alguma coisa cômica e alguma coisa da minha pessoa. Então, eu me inspiro bastante também no Rodrigo Santana.
Cara, pra mim, assim, de cômico, pra mim, ele é um dos melhores. Eu morro de rir com qualquer filme dele. Muito bom. Olha, vocês nos inspiram, sabe? Eu acho que isso que a gente leu, que, enfim, um telespectador, um internauta escreveu, é bem o que eu acho que todo mundo aqui, os adultos, sentem quando a gente vê vocês. É aquela renovação que vem por aí. E aí a gente tem uma esperança danada quando a gente vê vocês no palco, quando a gente vê vocês cantando. Então, que sigam nas inspirações, porque aí a gente segue por aqui também na esperança, não é isso? Gente, obrigada pela participação de vocês aqui no Facebook também. Obrigada. Né? Olha, um coraçãozinho para vocês, ó. Não é isso? Tá certo? Meus amores, um beijo para vocês. A gente continua aqui com os outros convidados. Muito obrigada. Tá? Obrigada. É isso, gente. Muito coração e muito afeto, não, doutora Maria Aglaé? Vocês, no trabalho de vocês, precisam muito disso todos os dias, Eu costumo dizer, a gente trabalha num ambiente muito duro, muito rígido, que hoje todo mundo conhece, porque aparece julgamentos na televisão, na internet, né? E eu costumo dizer para os meus alunos, que eu também dou aula na Escola da Magistratura, que nós precisamos de muito amor nesse local, para discutir problemas da vida de cada um. E hoje eu fiquei muito feliz dessa transgeracionalidade aqui, da gente estar com criança, com pessoas mais experientes, com jovens adultos, falando de todas essas questões, do começo e do fim da vida. Isso é muito bacana. Parabéns. É, porque é uma forma da gente pensar em tudo. Tudo faz parte. Não é, Sininha? Ô, Cátia, tem uma mensagem aqui de uma telespectadora, eu acho que é interessante da gente debater, porque ela fala, é a Irani de Paula, é sua parente, não? De repente, minha parente mesmo, olha que meu avô passeou muito por esse Brasil. Ela diz que a mãe dela tem 88 anos, é diabética, mas adora doces. Como escondido, temos momentos de estresse com ela, para que controle a glicemia. Até onde devemos respeitar a sua vontade e viver pacificamente? É Irani de Penha, São Paulo. Sem a menor dúvida, essa senhora de mais de 80 anos, ela já superou a expectativa de vida das pessoas que nasceram na mesma época que ela. Então, depois dos 80, eu acredito numa certa flexibilidade nas orientações. Talvez ser rígido com um alimento que ela possa gostar muito pode se transformar numa tristeza, numa melancolia e abrir guarda para outros problemas. Então, suavizar um pouco, não precisa ser tão rígido. Bruno, tem comentário também na tela? Olha aí, Lúcia Regina Camargo, Rio de Janeiro. Hoje, com a doutora Cláudia e a doutora Maria, tiraram todas as minhas dúvidas e a Cátia fez a pergunta-chave que eu gostaria de saber. E o Bruninho também. O programa é Utilidade Pública. Muito obrigada por vocês existirem. Valeu, obrigado por você mandar mensagem, participa sempre do programa. Maurício do Nascimento, São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí é uma pergunta para você. Precisa ter um documento ou testamento para fazer esse tipo de ação? Se estiver falando, Maurício, de ação judicial, esquece. Nós não queremos mais processos. Nós queremos que as pessoas manifestem as suas vontades de forma que os outros possam conhecer. Ou por escrito, ou um vídeo, ou um aplicativo, mas que manifeste a sua vontade, deixe claro, quanto mais pessoas souberem, melhor. E para um recado para os médicos, que não tenham medo de tomar as decisões mais adequadas para os seus pacientes, né? Esse medo do processo de uma ação judicial, de ser condenado porque suspendeu um tratamento, isso precisa apenas de um bom esclarecimento para saber que isso não é o que acontece em regra, que deveria acontecer em regra. Nada é mais poderoso que uma boa qualidade de informação. Para se tomar decisões sensatas, a gente precisa ser bem informado. E aí é que eu acho que a arte, muitas vezes, ela faz esse papel, não é? A Sininha hoje trouxe, né, um grupo de jovens para cá, acho que ficou tão claro isso para a gente, como é que eles também transmitem muita coisa. E o Vitor, quando fala, não é, de todo o trabalho que foi feito, e vocês estão fazendo nessa feira, da importância dessa proatividade também, né, Vitor? Claro. Como é que vocês, por exemplo, sabem que fazendo isso, vocês estão estimulando outras pessoas à vida e a se manifestarem também? Exato. Como eu falei um pouco, eu acho que a feira, para muita gente, ela é, inclusive, um primeiro contato com a arte, né? E isso pensando no campo das artes visuais, assim como no público, não sei, eu, quando criança, assistindo teatro, eu queria fazer teatro. Eu fiz teatro por um tempo. E funciona como um incentivo as artes mesmo. Visuais,
ou qualquer que seja, da palavra, da poesia, ou o que for, ela é o fomento de todo artista, né? Eu sou uma pessoa que não consigo viver sem ir a exposições, ir a ver coisas nos museus, estar super antenado no que está acontecendo na medicina, porque a medicina também é uma arte, né? Eu costumo dizer, por isso que eu, de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco, né? Entendeu? Mas né? Mas é uma arte do viver e aqui dela de conviver com a morte de frente, entendeu? Que também não é nada fácil. Também não é nada fácil conviver com a vida, portanto, né? É tudo uma grande arte. É verdade, Sininho. Eu acho que você fechou o programa muito bem, não é? É difícil viver, é difícil cada instante que a gente tem. Mas se a gente tem um programa como esse, com vocês, numa tarde como essa, aí fica mais fácil viver, não é não? Sininha, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, doutora querida. Cláudia, também muito obrigada. A você, Vitor, muito sucesso, tá bom? Doutora Maria Aglaé também, muita força, né, no seu trabalho. Obrigada. E Bruno Barros. Um brinde à vida. Nossa, um brinde à vida. Olha, todo mundo com as canequinhas do Sem Censura, um brinde à vida. Tchim, tchim. Pessoal, nós voltamos amanhã, um brinde com vocês também, com o Sem Censura na telinha da casa de vocês e também no computador, laptop, celular, no Facebook. Até lá.